Olá, queridas e queridos, bem-vindos a mais um Cozinha do Lorenzato. O público comparece em peso a seus restaurantes de Recife e de São Paulo, mas ela gosta de dizer que cozinha mais para os orixás do que para as pessoas. Não por acaso, sua estreia nos fogões aconteceu no Candomblé, como Iabacé, porém, de tão elogiada, sua comida foi para além do interior dos terreiros. Ganhou o mundo. Na TV, participou de vários programas de culinária e foi até atriz de filme. O que a levou tão longe foi o que aprendeu nos territórios sagrados e na culinária ancestral que está nos cardápios que servem em 2 capitais em casas com o nome de altar. Já sabem de quem eu estou falando, né? Iabacé e chefe Carmen Virgínia. Carmen Virgínia, que ai, meu amor, prazer te receber aqui, que delícia, no Cozinha do Lorenzato, eu tô emocionado. Ah, eu também, você sabe que eu gosto muito de você e quando a gente se encontra sempre há uma sinergia, sim, né, de energia mesmo, de 2 pessoas que se gostam. Muito obrigada pelo convite. O prazer é meu. Bom, eu tenho um monte de perguntas para te fazer e queria dizer que originalmente só os pernambucanos e turistas que iam ao Recife tinham o privilégio de comer a comida do altar cozinha ancestral. Mas você abriu uma unidade paulistana com 2 sócias famosas e eu queria saber como rolou essa parceria. Bem, a gente sabe que na pandemia todo mundo ficou meio sem grana e eu fiquei fazendo vaquinha para manter o altar aberto, aquela coisa toda. E foi aí que Thaís Araújo, minha amiga também, que vocês devem conhecer, ligou. Tem empadas de Thaís e Lazinho. Sim, sim. Ligou para Fátima Pissarra, que é dona da Mind, que é uma empresa de publicidade, de influencer também, e pediu para ela me ajudar. E aí ela pediu, né, para ela entrar em contato comigo para tentar me vender para marcas. E foi aí que Fátima me ligou, dizendo que eu deveria de cuidar mais das minhas redes sociais, porque eu só falava de pessoas, de texto, era foto que não tinha nada a ver comigo e que pouco aparecia eu nas minhas redes. Mas é porque eu, por mais que eu seja essa Carmen que vocês conhecem, querida, alegre, sorridente, eu tenho uma dificuldade de falar sobre mim. Eu acho que minha vida não é tão interessante assim. Imagina, é por isso que você está aqui. Sua vida é muito interessante. Aliás, tem uma coisa interessante a seu respeito, eu queria aproveitar aqui. Seu nome é Viviane Cristina e foi a sua avó, dona Edna Mara, que te rebatizou. Como foi essa história? Conta pra gente. Gente do céu, como é que você conseguiu isso? Porque eu falo poucas vezes isso, né? Então, Viviane Cristina foi o nome que minha mãe me deu, né? De nascida. E depois, quando minha avó resolveu aceitar minha mãe de volta, porque naquela época, década de 70, as mães ficavam bravas com as filhas que transavam antes do casamento, e minha mãe foi morar com a minha tia. E aí, quando me viu, teve um encontro meu da minha avó olhou para mim e disse: minha neta jamais será Viviane Cristina. Ela vai se chamar Carmen Virgínia, porque ela será uma pessoa predestinada ao sucesso. Ela nasceu para brilhar. E Carmen é o nome de uma senhora que recebe uma entidade chamada Virgínia. Então, Carmen Virgínia é uma mentora espiritual que recebe uma entidade chamada Virgínia. A Carmen Virgínia é uma pessoa com histórias muito ricas. E uma delas é sobre justamente sua avó. Você costuma contar que ela criou 9 filhos e muitos netos. Ela educava ao mesmo tempo que alimentava. Ela é sua inspiração? Acho que sim, a minha maior inspiração, porque foi com minha avó que eu aprendi os valores que eu tenho hoje. E eu vivo mesmo depois de 4 anos dela ter ido embora, como se ela estivesse aqui. Às vezes eu penso assim, o que será que minha avó ia pensar de mim? Então, muitas coisas eu não faço, muitas coisas eu não digo, porque eu tenho a minha avó como uma grande influenciadora de minha vida.
E eu vivo como se ela estivesse me olhando a qualquer momento, dizendo assim, ó, não vai por aí não, Dondon, não quero você assim. Então, eu espero que ela esteja me vendo, que ela esteja feliz. Orgulhosa. Orgulhosa. No cardápio que eu provei 2 vezes no seu restaurante, você homenageia a Dona Edna. Com o capitão, que eu acho uma delícia, aquele bolinho de feijão com farinha, né, que é uma entrada, mas é também guarnição de outro prato supimpa, que é a galinha de cabidela. Né? Eu gosto demais. Essas receitas são memória afetiva, são desse relacionamento com a sua avó? Lorenzato, eu acho que poucas pessoas têm coragem de dizer isso e quando se autoafirmam cozinheiros. Por muitas vezes eu acho que eu não seria nada do que eu sou se não fosse minha avó. Se eu não tivesse tido ela como inspiração também na cozinha. Antes dessa chefe que está aqui na minha frente, tem uma Iabacé. Você precisa explicar para as pessoas o que é Iabacé. Iabacé é uma cozinheira dos orixás. É uma pessoa que prepara os alimentos das oferendas dos orixás. É uma pessoa que cuida também da festa, cuida das pessoas que vão ao terreiro, que cuida do alimento. Ela cuida, e não cuida só do preparo, ela cuida do alimento que vai chegar. A Iabacé também ela escolhe de onde vem o alimento que vai ser dado para as oferendas. A origem. Porque não é só comprar o feijão, é saber de onde vem, da forma que foi tirada da natureza. Porque quanto menos desgaste a natureza, o alimento for para os orixás, mais eles vão aceitar. Então, de certa forma, esse conceito também de ecologicamente correto, o candomblé me ensinou e foi com a minha função de Iabacé, pela qual eu fui escolhida aos 7 anos de idade. 7 anos? 7 anos. Quando eu acho que ninguém vai ser escolhido para ser cozinheiro aos 7 anos de idade. Mas eu não comecei a cozinhar, é lógico, com 7 anos, mas eu comecei a entender as funções de dentro de um terreiro, ao respeito à natureza, ao respeito aos mais velhos. É preciso entender a comida como uma oferenda. E sem necessariamente a gente estar ligado à religião. A gente precisa entender o quanto que de religioso o alimento é. Porque ele nos conecta a alguma coisa, nos conecta ao divino. Não só a Deus, mas também ao outro também. A comida nos ligou. Eu só estou aqui por causa da comida. Partilhamos. É isso. Eu só conheço você por causa da comida. Se eu não fosse cozinheira, eu não conheceria você. Sabe? Eu me lembro de 15 anos atrás, eu ter você como uma referência, de eu buscar o que você escrevia, de guardar tudo o que você falava. Então, a sua credibilidade vem pelo seu ofício e vem pela comida. Obrigado. Existe uma diferença entre a cozinha do terreiro, que é um banquete para os orixás, e a cozinha do dia a dia? Onde elas se encontram? Como é? Olha, existem diferenças até porque eu não posso exigir que os meus funcionários não transem, não bebam, não façam os hábitos mundanos e não se preparem espiritualmente para cozinhar para os clientes. Mas eu continuo tratando os meus clientes como se eles fossem pequenas formas, pequenos orixás. É uma grande briga dentro de mim interna, né? Porque se eu pudesse, eu respirava Pernambuco o tempo todo, porque eu amo o meu lugar. Eu sou muito grata ao meu estado, à minha cidade. Eu nasci em Recife, em Santo Amaro, e sou muito bairrista mesmo. Mas Salvador, ele soube de usar essa religiosidade, cultura e gastronomia, né? Pernambuco tem também essa cultura muito forte de gastronomia, mas não é em relação à cozinha afro-brasileira. É em relação a um outro tipo de cozinha. Sem dúvida. Não é? Então,
Salvador, ele tá muito mais próximo dos orixás. O que acontece é que muita gente pensa que só existe orixá em Salvador, que não existe no Rio de Janeiro, né? Em todo canto. Na Umbanda do Rio de Janeiro, que não existe em Minas Gerais, que não existe lá no Tambor de Minas do Maranhão, que não existe no Batuque do Rio Grande do Sul. Então, isso também é uma falta de conhecimento nosso. Sim. Em relação do que é nosso, do que nos pertence. A minha comida está muito mais voltada para Salvador. O meu coração é pernambucano, mas a minha cozinha, ela veio de um continente. É preciso dizer sem dúvida que a minha comida, ela nasceu em África e veio com esses reis e rainhas que foram de alguma forma capturados, sequestrados e vieram para cá de forma terrível, e ainda assim eles nos deixaram tudo isso, toda essa grandiosidade que formou o que hoje é a cozinha brasileira. Uma herança linda. Uma herança linda. Você tem uma ampla participação na TV. Eu, em particular, sou fã de Uma Senhora Panela. Né? Acho uma delícia de programa. Além disso, você fez filme, gente. Ela é atriz. Ela fez uma participação no 1817, A Revolução Esquecida, da Chizuki Yamazaki, que é uma cineasta que eu adoro. Você gosta das câmeras? Elas gostam de você? Você gosta de atuar? Olha, a Chizuka, quando me viu, cismou e disse que eu seria a Negra Otília que ela pediu. Eu confesso que eu só aceitei porque foi um pedido de Irandi Santos, que também é meu amigo, e de Cláudio Assis, que também é um excelente diretor, que também é meu amigo. E era uma participação pequena, eram 8 falas só, e de repente Chizuka me dá tipo 10 páginas, e eu fiquei do início ao fim do filme. Não me considero uma atriz, mas eu digo brincando, eu sou a tristeza da família. Mas ela se irmou comigo e disse que eu fiz a melhor Otília do filme A Revolução Esquecida. Você deve ter 1000 histórias engraçadas com comida. Conta uma pra gente. Bem, eu tenho várias. Eu tenho uma que foi no sábado de Zé Pereira, Galo da Madrugada em Recife, e em Olinda, quando termina o galo, a gente corre tudo para Olinda para poder ficar o final da tarde e vir à noite para o Homem da Meia-Noite. O que acontece? Eu, com a sacola cheia de caranguejo, ia para casa de um amigo chamado Bruno Albertin, que é um jornalista. E eu, com uma amiga cheia de caranguejo, o caranguejo já tinha tirado a corda e já estava na sacola. No ruge-ruge ali dos 4 cantos de Olinda, ruge-ruge é aquele imprensado, eu paro para descansar assim num canto de uma porta e boto a sacola no chão. Quando é daqui a pouco, o povo tudo gritando, os caranguejos, no meio assim, aparecia aquela corda de caranguejo, aquele desperdício de caranguejo, mais de 30 caranguejos. E eu, Paula, vamos atrás dos caranguejos, que Bruno tá esperando os caranguejos. E a gente tudo de bunda pra cima, pegando os caranguejos, e o povo tudo botando os caranguejos dentro da sacola. E aquele rebuceteio tão grande, e o Achepoco lá na esquina, e olha, era uma coisa que era engraçado e ao mesmo tempo dramático. E eu tive a primeira vez do meu encontro com os caranguejos pegando na mão sem se importar da picada. História não falta e a gente tem que cozinhar. Vamos pra cozinha? Vamos. A Carmen vai nos ensinar um dos seus pratos da culinária ancestral. O que é o prato que a gente vai ter agora? É uma favada. Eu acho que isso aqui é uma favada de domingo, que minha avó fazia muito esse prato. Esse prato por si só a gente come puro, né? Só com farinha, uma farofinha, um arroz. Bom, então vamos ver os ingredientes que vão nessa favada. Favada com carne seca. Meio quilo de fava, que já está pré-cozida aqui, suco de um limão,
100 gramas de bacon em cubos, uma calabresa picada, 250 gramas de charque, uma cebola picada, 2 dentes de alhos picados, um tomatinho picado, manteiga de garrafa a gosto, sal a gosto, cominho, páprica também ao gosto do freguês, pimenta de cheiro e dedo de moça, essas eu gosto muito, coentro, cebolinha picado a gosto, azeite. Anotou aí? Perdeu? Não tem problema, é só apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Carmen, antes de você preparar, você que tá linda, eu vou te presentear com o avental do Cozinha do Lorenzato. É quase um manto, né? Manto é muito chique, gente. Deixa eu aqui te ajudar, que ela tá paramentada. Vou amarrar aqui atrás. Vamos lá. Olha que coisa linda. Ah, gente. A gente capricha, viu? Menino, o negócio aqui é organizado, vê primeiro mundo. Olha, ela está contando aqui no intervalo que esse é um prato para uma única panela, que é até uma tradição que a gente perdeu um pouco, né? Sim. Eu acho que a gente tem que voltar a descomplicar a cozinha, justamente para que as pessoas voltem a ter vontade de cozinhar dentro de casa. Nada contra os serviços de delivery, de a pessoa comer fora, até porque eu também eu tenho um restaurante. Mas eu acho que uma vez ou outra de você cuidar das pessoas que estão dentro da sua casa, de poder cozinhar para as pessoas numa única panela, sem estar com muita sujeira, né? Porque às vezes a gente diz, eu não vou cozinhar porque eu vou sujar prato. É isso. E como que é a ordem dessa receita? Vamos lá? Olha, vou pegar aqui a minha boa colher de pau, azeite, aqui é a charque. A charque também já está de salgada, tá? Tá. Ou de salgada vocês botam para dessalgar no fogo, na água ferventada, ou então muda de água durante umas 5 vezes. Dá um medo de cozinhar assim pra tu, porque aqui não tem os meus meninos lá da cozinha, porque olha esses cortes, olha aquela cebola. Tá lindo, né? Os meninos daqui também, viu? Capricham muito. Agora, cozinhar tem que ser esse prazer, né? Que você cozinha... Gente, é impressionante, ela cozinha sorrindo, né? Cozinhar não é sofrimento. Nunca. Então. Nada pode ser sofrível pra gente. Se a gente tá trabalhando, gente, a gente deve trabalhar com aquilo que a gente tem de melhor. Eu acho que você, quando escreve, vai fazer um texto, você se emociona por muitas vezes e diz assim, poxa, foi eu que escrevi isso. Como é importante. Eu fico imaginando, por exemplo, daqui a alguns anos, quando eu ganhar um prêmio desses aí, que você faz. Aí eu vou subir ali, chefe revelação. Chefe revelação, não, você não pode ser mais. Você já está revelada ao mundo. Não teria essa ousadia. Aí vamos sonhar, eu subindo lá, sabe? Aquela coisa assim. Aí você vai falar sobre mim. Você vai ter que ter emoção. A vida sem emoção não vale. Muito. Em 2014, quando você abriu o primeiro altar, você abriu, não é que você tinha investidor por trás, nada disso. Você abriu com 15 mil reais na época, o que hoje equivaleria a cerca de pouco mais de 30 mil reais. Como foi abrir um restaurante assim na raça? Eu poderia dizer que eu sou uma vitoriosa, mas eu sou igual a maioria das pessoas que empreende hoje. A gente não tem banco, a gente não tem oportunidades, a gente não tem sócio investidor. A gente, na grande maioria das vezes, a gente só tem um sonho e uma panela. E eu sou o retrato dessas mulheres que estão hoje buscando, se inspirando em Carmen. Porque de 15 mil eu fiz 2 milhões, né? O que é que me faz estar em São Paulo passando um frio danado? Longe do meu marido, né? Dentro da minha costelinha, longe dos meus filhos, longe de um monte de coisa. Aqui, ó. Entendeu? Qual é? Pimentinha. Essa aqui é a pimenta, tá aqui na mão. Olha, gente, tô melando aqui o fogão, que é isso. Pra vocês verem que eu sou igualzinha a vocês, que suja também. Isso já faz parte, mas Sim. Limpar depois resolve tudo. Ó, eu posso jogar esse aqui que sobrou? Pode. Vamos lá. É isso aqui. Refogados, ó. Bem gostoso. Aí agora a gente vem com a fava.
Agora, como você gosta muito de música, eu quero saber o seguinte: qual a trilha sonora para essa favada? O que tem que tocar para a gente comer esse prato? Aí eu acho que tem que tocar. Aqui a minha massala, que tô botando só um pouquinho, tá? A conta da massala, mas duas coisas. Conta da massala primeiro, a gente volta pra música. Essa massala, minha avó disse, você tem que ter um padrão, algo que te caracterize, algo que as pessoas vão sentir o cheiro e vão dizer, é Dona Carmen. Então eu criei esse pozinho aí, né? Essa massala com 18 especiarias. Se vocês não tiverem em casa, vocês vão usar só cominho e páprica e um pouquinho de açafrão. Mas como eu tenho, né, que eu não tô doida de vir pra cozinhar para Lorenzato e não trazer a minha carta na manga. Então a minha massala é isso. Bom, aí conta a trilha sonora para esse prato que está em andamento. Eu acho que a trilha sonora é uma música que eu escuto desde criança, que foi do primeiro disco que minha mãe me deu quando eu tinha 7, 8 anos. É o Realce. Realce, Gilberto Gil. E a sua ligação com a Bahia? E a ligação, eu acho que a minha ligação não é só pelo estado Bahia, é pelos cantores. Você foi responsável por uma coisa muito legal, que foi a implementação dos estudos sobre a cozinha dos orixás na grade do Senac de cozinha brasileira lá em Pernambuco, no Recife. Como foi isso? Eu acho que se existe algo que eu me orgulhe de ter feito, foi isso. Eu acho que de abrir os olhos das pessoas em relação à cozinha brasileira, do que é pra gente tão muito forte, que é a participação do negro nessa cozinha. E que muita gente não falava, mascarava, dizia que era baiana. Você traz no seu coração Vevé. E aí tem um próximo negócio que eu fiquei sabendo que você está pretendendo abrir. E de novo estamos na cozinha baiana. Ela quer abrir, gente, uma portinha para vender acarajé. É isso mesmo? Eu quero abrir uma portinha para vender acarajé, mas eu quero que nessa vez que a grande pessoa dessa portinha não seja Dona Carmen, que tenha uma extensão de Dona Carmen, que as pessoas conheçam e possam ver Vevé por trás do balcão. Ele conversando, contando as coisas dele, fazendo as pessoas rirem, tomar jurema que a gente faz lá no nosso terreiro. Eu acho que chegou a hora das pessoas, de todo mundo conhecer o Vevé, que eu e poucas pessoas conhecem, do quanto que ele é amoroso, do quanto que ele, de certa forma, é até melhor que eu em algumas coisas. E o coentro, onde tá? O coentro tá aqui, ó. Temos um vasinho com coentro. Aí eu gosto assim, ó, gente. Olhe como ela faz, que ela tá dando uma torcida no coentro. Porque assim a gente tira todo o aroma. Ó. Bote aqui, vamos. Vamos lá, vai me dizendo. Vá. Vai botando, vai botando. Pode botar. Tá bom. Aí, mandou parar, parei, né? Vamos ficar mais 2 minutinhos. Só isso? Só isso. Até E levantar a fervura. E aqui vai por último? Por último. Último. O último suspiro da comida. Antes que ela seja devorada. Um chorinho de manteiga de garrafa. Nossa Senhora. Tá pronto. Vocês viram que eu não botei um pingo de sal, né? Porque provavelmente já tá com sal por causa do bacon do e bacon. da linguiça. Cheirando bem está. É hora de provar. Vamos lá? Uhum.
Tá aprovadíssima. Untuoso, ácida, rica, uma delícia. Essa favada iria direto pro cardápio do meu restaurante, se eu tivesse um, claro. Ai, olha, vou te confessar uma coisa. Eu geralmente não faço minhas favadas assim. E geralmente eu não sirvo isso no meu altar. Não? Não. Eu resolvi trazer a minha avó para ver se você tinha coragem de dizer que essa comida não era legal. Aí eu disse, eu não vou ser a Carmen, eu vou replicar a receita do jeito que minha avó fazia. Então eu voltei a ter, tipo, 14, 15 anos, quando eu amava tanta coisa, tanta gente, e que eu sonhava em ser jornalista, como você é. E que bom que eu não sou jornalista, que hoje eu conheço um jornalista que pode escrever e falar sobre sensações de provar a favada da minha avó. Muito obrigada. Obrigado eu. Carmen, existe um momento, acho que deve existir na vida de todo mundo, em que a receita desandou, seja na vida, na carreira? Teve algum momento em particular mais difícil? Eu acho que enquanto a gente estiver vivendo, como minha avó dizia, batendo as pestanas, a receita ela vai desandar várias vezes. E é necessário que a gente entenda que a vida não é só feita de coisa boa. Ela também é feita dessas receitas que desandam. O que vai fazer com que a gente seja diferente é o que a gente fez com essa receita desandada. Se a gente joga fora ou se a gente come ela a si mesmo, sabe? Então é preciso que a gente compreenda que as receitas vão desandar, inclusive para quem se acha profissional de vida. Tem um momento em particular que foi muito difícil e que você possa contar como você superou? Eu acho que o momento pior da minha vida foi a minha separação. E não foi porque eu amava o meu ex-marido. Foi porque eu tive que me separar. E tive que desconstruir aquilo que eu tinha na minha mente da família, do ideal de família. Do ideal de ter uma família com mãe, pai, filhos. Como as pessoas pintam e como as pessoas acham que isso é o ideal de felicidade. Felicidade é você criar os seus filhos sem deixar faltar nada. Nem amor, né? Porque muitas vezes a gente dá tudo, mas falta o amor. E eu vi que eu não estava dando amor para os meus filhos porque eu não estava me amando. Eu estava aceitando desmandos de um homem violento, de um homem agressivo, de um homem tóxico, e eu estava vivendo com esse homem. Então, quando eu entendi que eu precisava me amar, que eu precisava ter de volta as rédeas da minha vida, trazer de volta a admiração dos meus filhos por mim, e de compreender de que os meus filhos não precisavam do pai dentro de casa. Ele precisava de uma mãe altiva diante de um homem que ousou levantar a mão para ela. E quando eu compreendi isso, foi a virada de chave. Foi a receita que desandou e ao mesmo tempo eu vi. Essa receita não serve nem para mim, nem para os meus filhos, nem para mulher nenhuma. Nenhuma mulher pode colocar a instituição família acima de si própria. Nenhuma mulher deve olhar para os seus filhos e enxergar neles que eles precisam de um pai, de um companheiro, de qualquer pessoa que não seja você. Eu hoje sou muito mais feliz. Eu hoje aprendi a amar outra pessoa da forma que eu acho que é sadio e seguro para mim. E é muito bom saber que eu estou amando correto, a uma pessoa correta, e que eu estou também sendo amada.
E como você superou? Como foi a mudança nessa fase? Eu acho que eu não superaria e também não há mal nenhum dizer isso. Eu não superaria sem o meu amigo, que hoje é meu marido. Ele foi uma pessoa fundamental, então. Ele foi me buscar de 2 horas da manhã na minha casa. Ele me pegou com os meus 2 filhos e disse: vamos, comadre, você vai para o terreiro, fica lá com a gente até você ficar bem. Eu fiquei tão bem dentro do terreiro, eu fiquei tão feliz dentro do terreiro, que depois de 2 meses eu olhei para ele e disse: Vevé, vamos virar a chave. Eu quero muito que a gente possa sair desses 18 anos de amizade, só amizade, e possa ser marido e mulher. Ele pediu um tempo para pensar, no outro dia a gente já estava vivendo como marido e mulher. Isso faz 12 anos. Eu sou uma mulher muito feliz há 12 anos, porque eu sou casada com o meu melhor amigo, que me ajudou a superar uma relação abusiva. Eu não sabia que isso aqui seria assim não, viu? Acho que vocês pesquisaram muita coisa, eu acho que vocês foram a fundo às perguntas. E assim, eu não me estranha de verdade saber que você foi tão cuidadoso, que você foi tão... Você se deu o trabalho de pesquisar sobre mim. E você não precisa mais disso. Você está me entendendo? Por muitas vezes, quem trabalha comigo sabe, eu fico nauseada de responder algumas entrevistas, porque são pessoas que não se importam comigo. Elas só se importam em de preencher espaços em lacunas, em colunas, e que não estão mais preocupadas comigo, com minha vida, com o que eu realmente vou falar. Então é preciso ter esse olhar muito mais voltado para causas que muita gente finge que não são importantes, como religião, como raça. Eu aqui, poucas as vezes eu me senti uma chefe negra dando entrevista. Eu me sinto uma chefe negra aqui dando entrevista. Sem sabe, o glamour. Você não quis falar sobre... Ai, me conte das viagens, de coisas fúteis que não são necessárias para as pessoas de casa saber. É preciso que os programas tenham esse olhar para poder prender, entreter quem está em casa. E eu vou te dizer uma coisa. A Carmen, que eu era há 15 anos atrás, que lhe admirava e que sonhava ser sua amiga, eu acho que hoje é a primeira vez que a gente está falando sobre tanta coisa, porque todas as vezes que a gente vê, a gente só se abraça, só se cumprimenta e que mostra que gosta do outro pelo olhar. Eu não me enganei com você. Muito obrigada, viu? Aqui, querida, é uma hora do cafezinho. Mais o cafezinho. Você sabe que eu não sou muito fã de café, mas quando eu tomo, eu só me lembro da minha avó. Ela gostava? O dia inteiro ela tomava café. E chegava em casa, você sentia o cheiro do café. Então, esse cafezinho, essa hora tão gostosa, né, do cafezinho, é porque a gente tem aqui um biscoitinho da sorte. Eu quero que você leia a sua sorte. Nossa, sabia que eu tenho pena danada de quebrar esses biscoitos, porque eu fico... Vamos lá. Olha que cuidadosa. Ui. Não importa o tamanho da montanha, ela não pode tapar o sol. Tá certo? É isso, é tipo aquela coisa, se a gente for pra música, é Deus quem aponta a estrela de quem vai brilhar. Muito bem. Não é? É Deus sinalizando. É Deus sinalizando. Agora a gente vai caminhar para as nossas perguntas rápidas, aquelas assim, uma palavra e pronto. Sim. Esse bate-bola. Comida boa é?
Feita com amor. Lugar de paz. Meu terreiro. Representatividade. Sueli Carneiro. Linda, que escolha fantástica. A cor da fome no Brasil. Negra. Dói e é negra. Sim. Um antídoto para a intolerância religiosa. Se é que existe, né? Eu acho que a informação. Informar. Uma indignação. A fome. Há tanta mulher que deixa seus filhos sozinhos dentro de casa, né, para cuidar dos filhos dos outros. E por muitas vezes elas deixam os seus filhos sem nada dentro de casa. A fome. Carmen por Carmen. Qual a sua melhor tradução? Carmen por Carmen. Eu sou uma amiga foda. Eu sou muito boa amiga. Conheça as redes da Carmen Virgínia. Ela está no Instagram como Carmen Virgínia, a Dona Carmen, e tem os Instagrams dos restaurantes dela, Altar Cozinha Ancestral e Restaurante Altar SP. Nós também estamos nas redes sociais. Anota aí e já entra. veja.abril.com.br e no Instagram é Veja no Insta. A Veja São Paulo é vejasp.abril.com.br e no Instagram, VejaSP. E claro, tem as minhas redes. No Instagram é a Lorencato e o blog do Lorenzato, em Veja São Paulo. Nos assista em veja.com e aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever agora. Carmen Virgínia, foi um prazer te receber aqui, querida. Obrigado, viu? Obrigada, meu amor. Oxum te abençoe e abençoe vocês todos aí de casa. E seguimos na fé, no axé. Assim será. Axé. A história da chefe Iabacé Carmen Virgínia é inspiradora, não é? E ainda teremos outros convidados incríveis por aqui. Até o próximo Cozinha do Lorenzato. Vejo vocês na semana que vem. Beijão!